Hoje, a gente vai fazer uma análise bem profunda sobre uma das grandes questões da vida, né? O que realmente nos faz florescer. Não só sobreviver, mas, tipo, prosperar. Temos em mãos um material fascinante que traça a história da psicologia positiva, um campo que, nossa, mudou as regras do jogo. A nossa missão aqui é, tipo, montar esse quebra-cabeça, peça por peça, a partir das mentes que o criaram. Vamos tentar entender o que é o tal do estado de fluxo, porque algumas pessoas parecem naturalmente mais felizes e, o que é crucial, como essa conversa toda se expande quando a gente inclui perspectivas que nasceram fora, assim, do circuito acadêmico principal. Então, por onde essa história toda começa? Qual foi a faísca que acendeu esse movimento? Presidente da Associação Americana de Psicologia, e basicamente diz que a psicologia passou o último meio século obcecada com uma única coisa: a doença mental. Ela se tornou, assim, incrivelmente boa em levar alguém de um estado, digamos, de -10 para 0. Mas parava aí. A grande provocação do Seligman foi: e o que acontece do 0 ao +10? O que leva uma pessoa a uma vida genuinamente boa? Ele argumentou que a psicologia precisava de um novo pilar. Um focado não em consertar o que está quebrado, mas em cultivar o que há de melhor nas pessoas. Uma ideia simples, né? Mas que na época foi uma bomba. E para não ficar só no discurso, ele criou uma espécie de mapa, certo? O famoso modelo PERMA. Exato. Ele queria dar uma estrutura científica para o bem-estar, sabe? Algo que pudesse ser medido, estudado. E PERMA é um acrônimo para os 5 elementos que, segundo ele, são os pilares de uma vida próspera. P de emoção positiva, que é o sentir-se bem, a alegria. E de engajamento, que é estar completamente absorvido numa atividade. R de relacionamentos, as nossas conexões. M de significado, que é pertencer a algo maior que si mesmo. E A de realização, a busca por sucesso, por maestria. Desses 5, qual parece ser o mais complexo? Ou talvez o mais incompreendido? Porque emoção positiva parece bem direto, mas engajamento, sou um pouco vago para mim. O que significa estar realmente engajado? Excelente pergunta, porque ela nos leva a um trabalho que, na verdade, é anterior ao Seligman. Para entender o E do PERMA, o engajamento, a gente precisa falar de Mihaly Csikszentmihalyi. Ele passou décadas estudando um estado mental que ele chamou de fluxo. Ah, fluxo. Já ouvi esse termo 1000 vezes, mas sempre me pareceu uma coisa, sei lá, reservada para artistas geniais ou atletas olímpicos. O trabalho dele sugere que qualquer um pode alcançar esse estado. Tipo, preenchendo uma planilha de Excel? Surpreendentemente, sim. O fluxo não é sobre o que você faz, mas como você faz. É aquele estado de imersão total, em que o tempo parece desaparecer. Você está tão focado que se esquece de si mesmo, das suas preocupações, sabe? O segredo, segundo Csikszentmihalyi, está no equilíbrio perfeito entre o nível de desafio da tarefa e o seu nível de habilidade. Se a tarefa é muito fácil, você fica entediado. Se é muito difícil, você fica ansioso. O fluxo acontece naquela fronteira, sabe? Tênue e estimulante entre o tédio e a ansiedade. E sim, um analista de dados pode entrar em fluxo, com certeza. Entendi. Então, o engajamento é essa busca pela atividade que nos coloca nesse ponto ideal. E a recompensa é a própria experiência, não o resultado final. Exatamente. É intrinsecamente motivador. E é por isso que é um pilar tão forte do bem-estar. Não se trata de buscar a felicidade diretamente, mas de se envolver em atividades que, a produzem como um subproduto. Ok, então temos a estrutura do PERMA e agora uma compreensão mais profunda do que é o engajamento através do fluxo. Mas isso levanta outra questão. Como se mede algo tão subjetivo como bem-estar ou felicidade de forma científica? Não é algo totalmente pessoal? É totalmente pessoal. E é exatamente por isso que a abordagem de Ed Diener, que ficou conhecido como o Doutor Felicidade, foi tão revolucionária. Ele contornou o problema de definir a felicidade de fora para dentro. Em vez disso, ele criou o campo do bem-estar subjetivo, que basicamente pergunta direto para a pessoa:
Numa escala de 0 a 10, quão satisfeita você está com a sua vida? Ele confiou na avaliação do próprio indivíduo. E o que ele descobriu ao fazer isso com milhares e milhares de pessoas? Existe um perfil da pessoa com alto bem-estar subjetivo? Sim, alguns padrões bem claros surgiram. Pessoas que relatam maior bem-estar tendem a ter laços sociais muito fortes, a passar menos tempo sozinhas. Em termos de personalidade, geralmente pontuam alto em extroversão e baixo em neuroticismo. Mas o fascinante é o que isso significa na prática. A pesquisa dele mostrou que o bem-estar subjetivo não é só um sentimento agradável. Pessoas mais felizes, em média, vivem mais, têm sistemas imunológicos mais fortes, são mais produtivas no trabalho, ganham mais dinheiro e são mais criativas e generosas. Uau! Então não é só sobre se sentir bem, é sobre funcionar melhor em quase todas as dimensões da vida. Isso muda tudo. E imagino que um componente-chave do bem-estar subjetivo do Deiner seja a quantidade de emoções positivas que a gente vivencia, né? Sem dúvida, a balança precisa pender para o lado positivo, mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Para que servem as emoções positivas? A gente sabe que o medo serve para nos proteger do perigo, a raiva para lutar contra a injustiça, mas e a alegria? Qual a vantagem evolutiva de se sentir alegre? Essa é uma ótima pergunta. Além de ser bom, qual é a função da alegria? É exatamente a pergunta que a Barbara Fredrickson se propôs a responder. E a teoria dela, chamada de modelo de ampliação e construção, é brilhante. Ela usou uma analogia poderosa. As emoções negativas, como o medo, provocam uma visão de túnel. Elas estreitam o nosso foco para a gente lidar com uma ameaça imediata, lutar ou fugir. É um mecanismo de sobrevivência. As emoções positivas, segundo ela, fazem o exato oposto. Alegria, gratidão, interesse, elas ampliam a nossa mente. Elas nos abrem para novas ideias, novas possibilidades. Essa é a parte da ampliação e a construção. Como funciona? A construção é a consequência a longo prazo. Essa abertura mental não é só um estado passageiro. Ao longo do tempo, essas experiências de emoções positivas nos ajudam a construir recursos duradouros. Quando a gente sente alegria, tem mais vontade de brincar, de explorar, e isso constrói recursos físicos e sociais. Quando sentimos interesse, exploramos e aprendemos, construindo recursos intelectuais. Com o tempo, essa espiral ascendente nos torna mais resilientes, otimistas e criativos. Então a resiliência não é só sobre suportar o sofrimento, mas também sobre cultivar ativamente o positivo. Isso é fascinante. E a resiliência que nasce justamente do oposto, a que é forjada na adversidade, na luta. O material que a gente tem aqui mergulha nisso a partir de uma perspectiva que existia muito antes da psicologia positiva sequer ter um nome. Sim, e esse é um ponto absolutamente crucial para a gente entender a história completa. Estamos falando do trabalho de Joseph White, o padrinho da psicologia negra. Nos anos 60, 70, ele fez uma crítica demolidora à psicologia tradicional. Ele argumentou que tentar entender a experiência de pessoas negras usando teorias e ferramentas desenvolvidas quase que exclusivamente com participantes brancos de classe média era, na melhor das hipóteses, inadequado e, na pior, prejudicial. Inevitavelmente acabava por retratar os negros como deficitários, sabe? Como um desvio da norma. Ele basicamente disse que era preciso criar uma psicologia a partir da experiência negra. Exatamente. E ao fazer isso, ele identificou o que chamou de forças da psique afro-americana, qualidades desenvolvidas para sobreviver e prosperar num ambiente hostil. Coisas como resiliência, improvisação, uma forte espiritualidade, a conexão com a comunidade. E aqui está o ponto de explodir a cabeça. A lista de forças do White foi publicada quase 20 anos antes de Martin Seligman fazer seu famoso discurso e colocar o estudo das forças e virtudes no centro da psicologia positiva. Uau! Quer dizer, então a ideia de focar nas forças em vez de nos déficits já estava viva e pulsante em outro contexto, nascida de uma necessidade urgente de afirmação e sobrevivência? Precisamente. Isso nos mostra que a busca pelo florescimento não é monolítica, né? E seguindo essa linha, tem o trabalho da Linda James Myers,
que expande essa ideia. Ela argumenta que a visão de mundo ocidental, que historicamente justificou a escravidão e a opressão, pode ser psicologicamente prejudicial para pessoas de cor. Ela propõe que uma visão de mundo baseada na sabedoria ancestral africana, que enfatiza a interconexão, a espiritualidade, não é só um mecanismo de defesa, mas um caminho poderoso para o bem-estar. Ou seja, o caminho para o florescimento pode ser profundamente influenciado pela nossa herança cultural, pela nossa história. Não existe uma fórmula única, o que me leva a uma questão mais prática. Com todas essas teorias, o que uma pessoa pode realmente fazer? Quanto do nosso bem-estar está de fato sob nosso controle? Essa é a pergunta de $1 milhão. E foi o foco da pesquisa de Sonia Lubomirsky. Ela queria, dissecar a felicidade e entender seus componentes. E ela chegou a um modelo que se tornou famoso e até um tanto controverso, que divide a felicidade em 3 fatias de um bolo. O famoso modelo 50-10-40. Exato. Segundo a pesquisa dela, cerca de 50% da variação nos nossos níveis de felicidade se deve a um ponto de ajuste genético. É como um termostato para a felicidade com o qual a gente nasce. Depois, vem as circunstâncias da vida, nossa renda, saúde, estado civil. E aqui vem a surpresa. Segundo o modelo dela, isso responderia por apenas 10%. Espera aí, só 10%? Isso parece incrivelmente baixo. Quer dizer que mudar de um emprego que eu odeio para um que eu amo, ou sair de um relacionamento tóxico, teria um impacto tão pequeno na minha felicidade a longo prazo? É muito contraintuitivo. Contraintuitivo. E é a parte mais debatida do modelo dela, com certeza. A explicação para esse número baixo é um fenômeno poderoso chamado adaptação hedônica. Basicamente, nós humanos somos incrivelmente bons em nos acostumar com as coisas, tanto as boas quanto as ruins. É o paradoxo do carro novo. Nas primeiras semanas, é uma fonte imensa de alegria. 6 meses depois, é só o seu carro. O impacto inicial é grande, mas logo aquilo vira o novo normal, sabe? As circunstâncias mudam, mas nosso ponto de ajuste tende a nos puxar de volta. Ok, a adaptação hedônica faz sentido. Então, se 50% é genética e 10% são as circunstâncias, sobram 40%. O que são essas 40%? Essa é a parte mais empoderadora do trabalho dela. Esses 40% são as atividades intencionais. São as coisas que a gente escolhe fazer e pensar no nosso dia a dia. Praticar a gratidão, ser gentil com os outros, saborear momentos positivos, perseguir objetivos. É aqui que reside nosso poder de aumentar nosso nível de bem-estar, de forma sustentável. Mas ela diz que não é tão simples quanto apenas fazer coisas felizes, certo? Certo. Existem condições. Primeiro, precisa haver esforço e intenção. Não é algo passivo. Segundo, as atividades precisam ser uma boa combinação com a sua personalidade e valores. Forçar um introvertido a ser super social pode ter o efeito contrário. E terceiro, e talvez o mais importante, é preciso variar as atividades. Fazer o mesmo exercício de gratidão todo dia pode fazer com que ele perca o poder, por causa daquela mesma adaptação hedônica. Ok, vamos tentar juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente começou com o Seligman, que deu o pontapé inicial, mudando o foco da psicologia e nos dando o mapa do PERMA. O Csikszentmihalyi aprofundou uma dessas peças, o engajamento, com a ideia poderosa de fluxo. Jenner e Fredrickson nos mostraram como medir o bem-estar e como as emoções positivas funcionam para construir nossos recursos, e a Lubomirsky nos deu um roteiro prático, mostrando que cerca de 40% do nosso bem-estar pode vir das nossas ações deliberadas. Uma visão bastante completa dos pilares do campo. Sim, mas o que torna essa análise realmente profunda é a inclusão do trabalho de Joseph White e Linda James Myers. Eles nos lembram que a conversa sobre força, resiliência e florescimento não começou em 1998. Ela tem raízes muito mais antigas, muito mais diversas, e que o caminho para uma vida boa não é uma estrada única, mas uma teia de caminhos moldados pela cultura, pela história e pela experiência vivida. E isso nos deixa com uma reflexão final que conecta todas essas ideias.
A pesquisa da Lyubomirsky sugere que podemos aumentar nossa felicidade através de atividades intencionais que exigem esforço. Ao mesmo tempo, o trabalho de White e Myers nos lembra que os próprios conceitos de força e resiliência podem ter significados de origens radicalmente diferentes dependendo do contexto cultural de uma pessoa. Isso nos leva a uma pergunta para ponderar. Se parte do nosso florescimento depende de um esforço intencional, como seria uma atividade de construção de felicidade que fosse verdadeiramente autêntica e eficaz? Não para um indivíduo genérico de um livro de psicologia, mas para alguém que leve em plena consideração a sua própria herança cultural e a sua história de vida.